Assalto à mão armada em Valentim Gentil. 2 homens em uma moto tentaram levar R$39 mil em dinheiro. Os 2 foram presos. Polícia de Jales apreende 17 quilos de ouro, supostamente ilegal. O valor do produto, segundo a cotação da Bovespa, passa de R$1.500.000. E no futebol, o Sub-20 da Cave empata, mas segue invicto e mantém a liderança do campeonato. Quinta-feira, 6 de junho, o TVU Jornal está no ar. Boa tarde. Assalto à mão armada em Valentim Gentil. Uma funcionária de uma empresa que levava cerca de R$39 mil em um malote foi abordada por 2 homens, isso em plena luz do dia. O assalto foi próximo a esta metalúrgica em Valentim Gentil. Andressa Trento, que é funcionária da empresa, estava chegando com um malote com R$39 mil em dinheiro quando foi abordada por 2 homens. Eles estavam em uma moto, sendo que o garupa estava armado. Hoje é dia de pagamento, eu saí do banco, normal, estava chegando na empresa, numa rua de travessa atrás da Aço Nobre, eles me abordaram. Aí eu pensei em fugir, mas quando eu pensei em correr, eles desceram com a arma e apontaram para mim. E aí só falou assim, passa malote, passa malote. Eu passei e assim já cheguei desesperada na empresa, né, comunicando todo mundo e acionamos a polícia. A ação da polícia foi rápida. Policiais militares de Valentim Gentil, Votuporanga e Meridiano fizeram buscas em um bairro próximo à fábrica e encontraram os 2 escondidos em uma casa embaixo de uma mesa. O malote, a arma e 6 munições intactas também foram encontrados escondidos em outras 2 residências. Durante a abordagem, durante a prisão, com o apoio da Polícia Civil também, nós conseguimos com que os indivíduos assumissem a autoria do fato, falando aonde estaria o malote, que nós fizemos a vistoria posterior na casa de um dos indivíduos e encontramos o dinheiro. Posteriormente, o mesmo informou que um irmão, havia escondido uma arma, a arma de fogo, a arma do crime, que foi usada para praticar o roubo. A moto utilizada no roubo também foi localizada. Ela estava com a placa adulterada e o chassi raspado. De acordo com a polícia, ela foi comprada em um leilão. Porque inicialmente eles estavam tentando fugir com a moto, mas caíram e acabaram concluindo a fuga a pé mesmo, E foi o que a gente conseguiu com essa força-tarefa, com essa equipe, que 24 horas por dia na rua, lutando pela sociedade, conseguimos mais uma vez efetuar a prisão desses meliantes. E o rapaz de 24 anos foi preso em flagrante e o menor apreendido. O dinheiro foi recuperado. E ontem, segundo a Polícia Militar, no começo da noite, parentes dos presos e amigos foram até a delegacia e causaram um tumulto na saída dos presos, que estavam sendo transferidos para Votuporanga. Policiais reforçaram a segurança e uma pessoa foi presa por danos e desacato. E a polícia de Jales apreendeu 17 quilos de ouro, supostamente ilegal, em um veículo na divisa dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O ouro estava em pacotes distribuídos na roupa do motorista e no porta-malas do carro. O valor, segundo a última cotação da Bovespa, passa de R$1.500.000. O motorista de 41 anos identificou-se inicialmente como cinegrafista profissional de uma rede nacional de TV e apresentou crachá e colete com a logomarca da emissora. O veículo foi revistado e o ouro encontrado. Depois de preso, ele confessou que mentiu e que o crachá e o colete foram entregues pelos donos do ouro para intimidar policiais que quisessem vistoriar o veículo. Em depoimento aos policiais, ele contou que só fazia o transporte do ouro. Parte seria entregue em Rio Preto e o restante seria entregue na sede de uma empresa paulista que comercializa ouro na capital. Parte do material apreendido estava acompanhada de notas fiscais, que serão analisadas.
E continua em estado grave o jovem que pilotava uma moto que bateu em um ônibus ontem na rodovia Péricles Bellini. Adalberto Pires Alves Rodrigues, de 30 anos, permanece internado em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos. Segundo o último boletim médico divulgado pela Santa Casa, o paciente segue na UTI e ontem passou por cirurgia no joelho e fêmur. Uma jovem morreu no acidente. Poliane dos Santos Carvalho Novaes tinha apenas 19 anos. Poliane foi enterrada ontem, no fim da tarde. E o grande número de moradores de rua que ficam na Praça da Matriz, em Votuporanga, tem incomodado muita gente que passa pelo local. Nos últimos dias, até o padre da paróquia chegou a ser ameaçado. A cena já se tornou comum para quem passa pela Praça da Matriz. Moradores de rua tomam os bancos, dormem, ingerem bebidas alcoólicas e pedem esmola aos pedestres. A situação incomoda, principalmente o padre Gilmar, da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Recentemente, ele foi alvo de agressões verbais de um grupo de pessoas que impedia a entrada de fiéis na paróquia. A situação vem agravando e eles estão articulados. Numa quarta-feira, dia de missa e novena, às 15 horas, quando eles percebem que não tem nenhuma viatura da polícia, quando eles percebem que nós não temos aquela força também para poder controlá-lo, eles vieram, posicionaram diante da porta, fecharam a porta, dizendo que ali era um espaço que eles precisavam para ficar, porque não tinham onde ficar, e que tinha outras portas para os fiéis entrar. E isso causou um transtorno, porque precisávamos iniciar a missa e eles com muito barulho. Quando eu fui abrir a porta e a porta permaneceu aberta, eles xingaram e palavras assim muito fortes, né? E eles impõem a maneira deles, do jeito de serem. Para o padre, a situação da praça é de abandono. Existe solução, só que precisa primeiro de boa vontade. Eu acho que nós temos que articular e temos que nos organizar. Igreja, polícia, promoção social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Cidade. Nós somos em muitos, mas me parece que falta aqui uma boa vontade. Na reunião, tudo nós combinamos. 2, 3 semanas depois, o projeto fracassa. A secretária de Assistência Social diz que algumas medidas foram tomadas, mas que o problema é comum em todas as cidades. O que a gente faz? A gente dá passagem, eles voltam para a cidade natal deles. O que são? A gente procura estar encaminhando para o mercado de trabalho, aqueles que querem trabalhar. Os outros a gente procura interná-los, dar uma oportunidade para aqueles que querem ser internados, levamos até a sua residência, mas eles não ficam na residência. Então fica difícil para a gente, a gente fala que é como enxugar gelo, né? Porque não é uma situação que Votuporanga tem. Isso tem todas as cidades. Algumas mais, algumas menos. Só que como em Votuporanga eles falam que é uma cidade acolhedora, fica muito difícil para Votuporanga acabar. Eu acho que jamais nós vamos acabar com essa situação. É por meio de moedas como essa que o problema permanece, segundo as autoridades no assunto. Quando a pessoa dá a esmola, ajuda a manter o estilo de vida dos moradores de rua. O que nós pedimos é que a população não dê esmola e sim oportunidades. Se você tem muita pena mesmo e quer ajudar, então se você quer, dê então alguma comida, alguma coisa, mas jamais dinheiro. O capitão da PM diz que a população deve acionar a polícia sempre que houver alguma ameaça ou ofensa dos mendigos, mas que não existe lei que impeça os indivíduos de ficarem nas praças. Para ele, é um problema social. É responsabilidade de todos. Se eles estão se acumulando em volta da igreja, é preciso ver, que a igreja precisa ver o que é que pode fazer para evitar essa situação, né? Se está incomodando a população, precisa ver se está tipificado como crime o que os mendigos estão falando. O simples fato de ver essa situação feia, grotesca, as pessoas têm que ter consciência que nós estamos no Brasil, nós não estamos em nenhum país de primeiro mundo na Europa e esses problemas sociais é de responsabilidade de todos. Assaltantes armados invadiram uma lotérica em Urupês. Veja agora no Região em 1 Minuto.
2 homens armados roubaram uma lotérica em Urupês. De acordo com a polícia, os criminosos chegaram de capacete e anunciaram o assalto. Ameaçaram funcionários e fugiram em um carro preto, levando o dinheiro. A quantia levada não foi informada. Um pedreiro de 49 anos, morador de Rio Preto, foi preso na rodovia Marechal Rondon, em Araçatuba. Ele estava com uma pistola calibre 7,65 e cheques roubados de uma empresa de Três Lagoas. O homem estava em um ônibus que seguia para Brasília. Ele foi preso por porte ilegal de arma. A Polícia Militar apreendeu 6 máquinas caça-níqueis e talões de jogo do bicho em Birigui. O material estava em um imóvel que era utilizado para a prática de jogo de azar. O homem de 47 anos foi detido em flagrante e liberado após prestar depoimento. Ele vai responder pelo crime de contravenção penal. Um acidente de trânsito deixou uma pessoa ferida em Fernandópolis. Um motorista de 60 anos se machucou depois de bater em uma caminhonete que seguia no mesmo sentido. Ele foi levado para a Santa Casa por uma equipe do SAMU. E no próximo bloco, começa neste sábado a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. E ainda, Sub-20 da CAV empata, mas segue invicta e mantém a liderança do campeonato. Não saia daí, a gente volta já. O Ministério da Saúde realiza neste sábado a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Devem ser vacinadas crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Beatriz Boazzi, onde as crianças serão vacinadas? As crianças serão vacinadas em todos os postos de saúde, aberto das 8 às 17 horas. Eu converso agora com a responsável pelo setor de imunização, Daniele Fortilli. Daniele, qual o número de crianças que devem ser vacinadas no município? No total, a gente tem que vacinar 4.226 crianças, né? Que a gente dá o total de 100%. Tem alguma restrição? Criança HIV positiva, né? Está contraindicado. Crianças que com câncer, né? E que já teve reação alérgica em dose anterior ou que está fazendo uso de medicamento à base de corticoide. A gente espera para esperar um pouquinho. E sábado é o dia D. Explica melhor como será esse dia, como será realizado. Bom, essa campanha é a campanha contra a poliomielite, que é a paralisia infantil, como todo ano ela acontece, né, que é a gotinha. Serão vacinadas todas as crianças na faixa etária entre 6 meses a menores de 5 anos. Começa agora, sábado próximo, dia 8. Estarão abertas todas as unidades de saúde, vacinando, a Secretaria Municipal da Saúde, e teremos 2 postos volantes, que vai ser na Praça da Matriz, ali em frente ao supermercado Santa Cruz, e o Porecatu da Avenida Brasil. Também vamos ter postos na zona rural, né? E a gente pede para os pais trazer a caderneta de vacinação da criança, que a gente precisa ver se a criança tiver com alguma vacina em atraso, para aproveitar a oportunidade e atualizar. Além da carteira de vacinação, algum documento importante? Não, é mais imprescindível a caderneta de vacinação. Os pais têm que trazer nessa campanha. Ela começa agora dia 8, né? A gente pede para os pais vir no dia 8, que é o sábado, que a gente tem toda uma equipe preparada só para isso, só para vacinação das crianças. Mas aquele pai que porventura não deu para trazer o filho no sábado, a gente vai ter a campanha ainda até o dia 21 de junho. Obrigada pelas informações. E quem tiver alguma dúvida é só entrar em contato pelo telefone 3405-9787. Beatriz Boazzi para o TVU Jornal. Previsão do tempo. Nesta quarta-feira, a frente fria se afasta e o ar polar influencia o sudeste. A umidade diminui. Vai fazer frio à noite e o sol predomina. Em Votuporanga, mínima de 13 e máxima de 28 graus. O programa Via Rápida Emprego abriu inscrições para 100 mil vagas e mais de 150 cursos gratuitos de capacitação, presenciais e à distância. O interessado deve realizar o cadastro pela internet, ter idade mínima de 16 anos e residir aqui no estado de São Paulo.
São 60 mil vagas oferecidas para modalidades presenciais nas áreas de comércio, indústria, construção civil, agricultura e prestação de serviços, e outras 40 mil para cursos à distância, de inglês e espanhol. Os selecionados receberão material didático, vale transporte no valor de R$ 150 e auxílio alimentação de R$ 100. Desempregados sem seguro-desemprego ou benefício previdenciário também têm direito a Bolsa Auxílio mensal de R$ 210 durante o período de capacitação. As inscrições podem ser feitas pelo site viarapida.sp.gov.br. Futebol, o Sub-20 da CAV empatou ontem em 1-1 com o Penapolense. Mesmo com o empate, a CAV segue invicta e na liderança do campeonato com 8 pontos. Torcedores do CAV e do Penapolense compareceram ao estádio Plínio Marim para ver a partida da 4ª rodada do Campeonato Paulista Sub-20. O jogo, que teve início às 3 horas da tarde, foi bem disputado. Os dois times tiveram boas oportunidades. Mas quem não desperdiçou e fez bonito foi Murilo, o camisa 11 do Clube Atlético Votuporanguense, que aos 34 minutos do primeiro tempo, no rebote de uma defesa do goleiro Jonatas, fez o primeiro gol da partida. CAV 1, Penapolense 0. Mas o jogo não foi marcado somente por lances bonitos. Um festival de faltas fez com que o árbitro punisse alguns jogadores com cartão amarelo. E no final do primeiro tempo, os jogadores do Penapolense partiram para cima do CAV e terminaram com mais 2 chutes a gol defendidos pelo goleiro Daniel. No segundo tempo, os times voltaram com mais vontade. E aos 5 minutos, o camisa 9 do Penapolense, Luiz Henrique, sozinho na grande área, chutou para fora. Em busca do empate, o time de Penápolis teve boas oportunidades, mas o goleiro Daniel não deixou a bola passar. Até que aos 19 minutos, Luiz Henrique marca e empata o jogo. A partida segue em 1-1 e o festival de cartões amarelos continua. Aos 28 minutos, o time de Penápolis perde a chance de aumentar o placar. E o jogo termina com o CAV liderando a tabela com 8 pontos e o time de Penápolis na última colocação. Acho que foi um bom resultado, a Votuporanguense tem uma boa equipe também, tem que valorizar o trabalho deles e acho que foi isso aí. No próximo sábado, o time Sub-20 do CAV enfrenta em casa o time de Marília às 3 horas da tarde. A expectativa para o jogo é que o time ganhe mais 3 pontos. E não foi um resultado que a gente desejava, porque dentro de casa a gente tem que ganhar, tem que somar os 3 pontos, mas no contexto geral do jogo, enfim, uma equipe do Penapolense que veio com uma proposta de jogo de não deixar a gente jogar, marcando atrás da linha do meio campo, mas foi um jogo truncado, meus jogadores, enfim, correram, lutaram até o final e isso é de se realçar e o importante também é que somamos mais um ponto em busca do nosso primeiro objetivo, que é a classificação. No próximo sábado, a CAV encara o Marília, às 3 da tarde, no estádio Plínio Marim. E o TVU Jornal fica por aqui. Para rever as principais reportagens desta edição, basta acessar o nosso site, tvunifev.com.br. Uma boa tarde para você e até amanhã.